Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos ao canal Colônia Betel e Porta do Céu. Deus te abençoe e te guarde, te proteja. Esse é o cuidado de Deus para as nossas vidas todos os dias. Deus quer sempre o melhor para nós. Não importa a circunstância que você enfrenta, faz parte da vida, circunstâncias faz parte da vida, dificuldade faz parte da vida. Quem não quer ter dificuldade não pode nem estar nessa vida. Nossa vida é assim. Até os ricos e tubarões, eles passam por dificuldades. Quando não é financeiro, porque financeiro eles não têm mesmo, mas saúde e outras coisas, isso é uma realidade. Mas Cristo está presente para com todos. Por isso nós devemos confiar nele. Eu quero pedir para que você se inscreva aí no canal, se você quiser, e deixe aí seus comentários para nos ajudar. Nós estamos meditando sobre o corpo que os crentes virão da sepultura, quando ressuscitarem com Cristo, se morrer com Cristo. Então nós temos falado sobre quantos tipos de morte, quem é a morte, quando a pessoa morre, para onde ela vai, nós temos falado sobre tudo isso. Você tem acompanhado e você tem ouvido isso para você entender quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Então você pergunta para a pessoa de onde você é, de onde você veio. Ele vai falar da região que ele mora, onde ele nasceu. Mas falando da origem da pessoa, de onde você veio, eu vim do meu pai e minha mãe, é isso que as pessoas vão dizer, né? Natural. Mas e de onde veio o pai e a mãe? Então, o fim, a origem, a realidade é terra. Nós viemos da terra e para a terra nós tornaremos, até que a terra se acabe com tudo e conosco e com tudo que ela produziu. Futuramente isso se dará o fim de tudo, de toda a existência desse planeta. Quem porá fim nisso é o Filho de Deus quando voltar para arrebatar a sua igreja, o que não está longe. Os sinais nos apontam, tem algumas coisas para acontecerem, vai acontecer sim. Nós estamos vendo o inferno que o mundo está vivendo, quando Jesus fala do inferno. Inferno se baseia nesse sofrimento, porque está realmente um verdadeiro inferno. Este mundo, sem exceção, não tem lugar para você se esconder mais, não tem lugar para você ir, não tem lugar para você ficar que você não escute coisas diabólicas, terríveis, e um verdadeiro inferno a humanidade está vivendo. Mas a humanidade gosta disso, né? A humanidade acostumou com isso. O povo acostumou com isso, como Jesus disse para os seus apóstolos, quando ele estava falando no sermão profético sobre a sua volta, a sua segunda vinda. Ele disse que ele usou para os seus apóstolos a parábola, ou melhor, o dilúvio, né? A arca de Noé. Ele disse que o povo casavam, compravam, vendiam, dava-se em casamento, e não percebeu que a chuva estava vindo. E Noé construindo a arca. Não deu ouvido, acabou perecendo. Pedro fala que as pessoas dizem que desde o tempo dos seus pais, nós escutamos falar que o mundo vai terminar, que isso vai acabar, e continua tudo a mesma coisa. Então as pessoas acostumou com tudo. As pessoas acostumou e está exatamente assim como foi nos dias de Noé, está exatamente assim como Pedro diz na sua carta. O povo acostumou com tudo, o povo acostumou com o sofrimento, o povo acostumou com pragas, com doenças, com terremotos, com tudo isso, de maneira que isso já não mais amedronta mais o povo, isso passa por eles, como Paulo diz que o povo tem comichões nos seus ouvidos, não escuta mais a repreensão de Deus para que sejam salvos. Então o povo acostumou com essas coisas, sofrimentos desse tipo, eles acostumaram. E os ensinadores, os pregadores avisam para eles, falam para eles que o inferno é lá embaixo na terra, que lá que tem o sofrimento. Não é nada disso, lá embaixo da terra não tem nada disso. Embaixo da terra só tem mar e água e peixes, a Bíblia declara isso, não tem nada disso lá embaixo da terra.
Então, o inferno, o verdadeiro inferno que Cristo fala, é o inferno que nós estamos vivendo aqui. Imagina o inferno que está lá, né, naquelas guerras terríveis. Imagina o inferno que é para viver. A situação que o ser humano está vivendo hoje é peste, é fome, é terremotos, como eu já disse antes, é doenças e mais doenças, os políticos assolando sempre os pobres e arrancando o couro, enganando o povo, mandam auxílio, manda isso, manda aquilo, os meios de comunicação dizem que isso é bom em parte, mas isso é para escravizar o trabalhador, isso é para escravizar o pobre, isso não é para bem de ninguém, porque para fazer o bem das pessoas é completamente diferente. Então eles não trabalham para o bem da pessoa, eles trabalham pensando neles, e com isso o pobre vai sendo escravizado e vai viver nessa escravidão. A escravidão hoje só falta o chicote, que tirou o chicote, mas a ponta da caneta e a caneta para escrever lá na mão deles é o que faz mais a escravidão hoje na vida das pessoas. Então você vê tanta coisa hoje, que você vê tanta desgraça, tanta ruína, tanto sofrimento, tanta dor, tanta aflição que você está vendo no mundo. E as pessoas ainda estão querendo o inferno lá embaixo da terra. Se vocês quiserem, vocês criam, porque Cristo não criou. Cristo vai acender um lago, vai acender um fogo em um lago, para queimar os rebeldes, onde eles passarão muitos e muitos anos se queimando e se contorcendo em dor. Mas não é esse inferno que ele está falando, que esse inferno que eles falam embaixo da terra não existe, o inferno está aí para todo mundo ver. O inferno que eles falam baseia-se em sofrimento e também em sepultura. Quem desce essa sepultura, quem desce a sepultura e vem desse inferno e entra na sepultura, vai esperar um outro sofrimento que é o lago de fogo, se não se arrepender e não nascer de novo. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus para nós começarmos o assunto. Eu já até li esse texto a semana passada, mas eu vou dar uma repetida. Em Eclesiastes, no capítulo de número 12, no versículo de número 6, Salomão diz assim: lembra-te dele, antes que se rompa a cadeia de prata e se despedace o corpo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Eclesiastes, capítulo de número 3, acompanhe também, por favor, nos versículos de número 14. Sei que tudo que Deus faz dura eternamente, nada se lhes deve acrescentar e nada se lhes deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pode contar do que passou. Então vejam aqui que o Salomão está dizendo aqui, sei que tudo que Deus faz dura eternamente. Tudo em parte. Não vai pensar que Salomão está dizendo aqui que essa terra vai durar eternamente, que o mar vai durar eternamente, que o sol, a lua, as estrelas vai estar eternamente. Não tem nada disso aqui. Tudo que é purificado por Jesus Cristo pela sua primeira vinda, e isso vai durar eternamente. O sol, a lua, as estrelas não tem jeito de fazer isso. A terra não tem jeito de se purificar mais. Não tem mais jeito. Desde que ela foi amaldiçoada por Deus lá no Éden, ela não tem mais jeito de voltar a ser uma terra santa, não. Então, ela é uma terra purificada, não tem jeito. E o ser humano? O ser humano não tem jeito de ser purificado
como era antes no Éden, se ele não se arrepender e voltar-se a Cristo. Se ele se arrepender, ele voltando-se a Cristo e se arrependendo, aí ele passa a ser eterno. Tudo que é eterno, que Salomão está querendo dizer, tudo aquilo que nasce de novo, que tem a permanência com Cristo. Por isso os crentes vão ser eternos com Cristo se eles nascerem de novo, se eles se arrependerem. Satanás e seus demônios não é mais eterno, eles estão preparados para ser lançados no fogo e durará o tempo que for até exterminar tudo e acabar em cinza e desaparecer pelo fogo. Então é bom entendermos o que Salomão está dizendo aqui. O que é, já foi. Então, esse mundo que era para ser feito em tanta grandeza, já foi feito. Mas já foi também. Já chegou o seu fim no que diz respeito à sentença, já está preparado para ser destruído no tempo certo, na hora certa. Versículo 16 ele diz: vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, no lugar da justiça, impiedade ainda. Olha só, justiça justa só quem tem é Deus. Então nós vemos aí as justiças, como elas funcionam, não? Como é que tudo funciona pelas mãos dos homens. Porque se trata de homens, dificilmente há justo no que diz respeito ao homem. O próprio Deus diz: procurei um justo sequer na terra e não encontrei. Não há. Então ele diz aqui, o 17: eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, pois há um tempo para tudo o intento. Olha só, Deus julgará o justo e o ímpio. Há tempo debaixo da terra ou debaixo do céu para todo esse tempo e para toda a obra. Toda a obra será julgada por Deus. Toda a obra será avaliada pelas suas origens, por aquilo que foi feito, o que foi feito com ela e dela e por ela. Toda a obra será feita, julgada. Está dizendo aqui Salomão, Deus fará isso. O 18: disse eu no meu coração, isso é, por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Então, Deus faz tudo isso com um objetivo, com um intento de fazer com que o homem entenda quem ele é, compreenda o que ele é. O homem pode fazer de tudo nessa vida, pode ganhar dinheiro, pode negociar, pode trabalhar, que é um dever, estudar desde criança até envelhecer, pode fazer tudo. Pode avançar em tecnologia, pode avançar em astrologia, em ciências, em todas as coisas, do jeito que ele quiser. Mas o homem precisa entender a sua origem, de onde ele veio e para onde ele vai. Saber de onde veio é fácil. Agora o problema é saber para onde você vai. E é isso que nós estamos ensinando. Para onde você vai. Porque dependendo do lugar que você não volta. Dependendo do lugar que você vai sair de lá para um outro lugar e vai para um outro lugar mais distante ainda. E se você não quer sair, se você pensa que isso aqui na Terra que nós estamos vendo aí é sofrimento, no que diz respeito ao que está para vir depois da morte sem Cristo, aí é que você vai ter sofrimento, meu querido. Aí é que vai ter sofrimento. Você nem imagina, não faça nem ideia. Esse inferno que os pregadores falam aí, que é o que nós estamos vivendo, eles inventaram embaixo da terra porque eles não tiveram coragem, não tinham coragem de pregar a palavra. E assim eles estão na igreja. Você não pode fazer isso, você vai para o inferno. O inferno você está vivendo, querido. Eu sei porque eles não querem pregar o evangelho para você,
ensinar você a verdade, só te fala do inferno, para você ficar com medo do inferno e ficar na igreja fazendo o que eles querem com medo do inferno. Você vai para o inferno com medo e sem medo se você não se arrepender, tá, meu amado? Então, o segredo é se arrepender. Então, tudo que Deus faz é para que o homem se arrependa, o homem conheça a sua origem. E ele voltando, e ele reconhecendo quem ele é, e se arrependendo e sendo provado, ele volta para Deus e se arrependa. Depois de morto, voltará a Cristo. Então ele diz aqui, no versículo 19, porque o que acontece aos filhos dos homens, isso mesmo também acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece. Como morre um homem, assim, ou melhor, como morre um, assim também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e nenhuma vantagem têm os homens sobre os animais. Tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó, e todos ao pó tornará. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima e se o espírito dos animais desce para a terra? Pelo que vi que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, pois quem fará voltar para ver o que será depois dele? Então vejam aqui que Salomão, ele está dizendo, as instruções dele aqui é para que o homem compreenda que ele é pó e ao pó ele vai voltar. E que ele não faz diferença dos animais, no que diz respeito ao corpo, ou no que diz respeito à existência de vida, fôlego de vida. Quando Salomão fala aqui, o espírito do homem vai para cima, para a glória, para o céu, e o espírito dos animais vai para o pó. Quem sabe se o espírito dos homens vai para a glória? O que Salomão está querendo dizer aqui é o que ele diz aqui no capítulo 12, que nós já lemos no versículo de número 7. Deus dá o fôlego da vida. E quando ele tira esse fôlego de vida aqui, ó, ele fala, e o pó volta à terra, como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Esse versículo aqui, a maioria dos pregadores pega esse versículo e coloca ele como sendo a vida do ser humano, no que diz respeito à existência do ser humano na criação lá no pó da terra. E não é, queridos, não é. O Espírito que Deus nos deu lá no pó da terra para sermos homens, para sermos ser humano, esse Espírito é o que caiu lá no pó, lá na queda do Adão. Agora, e esse Espírito que Salomão está falando? Está falando do fôlego da vida, do Espírito de vida, que é exatamente o que Salomão está falando aqui sobre os animais. Porque Salomão declara o Espírito dos homens, quem sabe se eles vai a Deus, eles sobem para cima, para a glória, e o dos animais vai para o pó. Quando ele mistura o homem com os animais, ele está dizendo para o homem, você, homem, é como os animais, todos vão se tornar o pó. Agora, a vida do Espírito, essa vida que você adquiriu no Éden, se estiver em Cristo e abandonar os pecados, esse Espírito que é o Espírito que Salomão está dizendo, quem sabe se ele vai para o céu, se arrependerem, ele vai ao céu. Se ele não se arrepender, ele vai para o pó da terra, para a sepultura, para depois ser levado para o fogo para ser queimado. Foi contaminado, está contaminado e não tem saída. Agora, o que sobe a Deus, querido, é aquilo que Deus soprou nas narinas do homem,
lá no Éden, quando o homem estava formado do pó da terra, o homem tinha um espírito colocado por Deus lá entre os seus ossos, e por cima dos ossos, nervo, carne e pele e vida humana. Quando Deus criou o espírito lá na vida do homem, Deus coloca então, sopra então o seu fôlego de vida que vem dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso é chamado de espírito de vida. Vai para o homem e o homem se torna alma vivente. O nosso espírito, com o espírito de vida, ele se torna alma vivente, e a nossa alma, o nosso espírito começa a desenvolver e se desenvolve esse homem que nós somos hoje, esse ser humano que somos hoje. Os animais não têm o espírito de vida, queridos, ou melhor, o espírito que nós temos, que foi colocado lá no Éden. Os animais têm esse fôlego de vida. É desse espírito que Salomão está falando, fôlego de vida, mas as pessoas confundem, e tem pregador que é capaz de dizer que todo homem vai para Deus, todo espírito vai para Deus, ninguém vai para o inferno, ninguém vai para... Não vai para a terra, vai lá, o espírito do homem cai na terra e o espírito do homem sobe a Deus. Isso não existe. Em realidade, não. Essa ideia é de quem fala o que quer. Ora, se o espírito do homem sobe para Deus, não teria ressurreição. Para que ressurreição, então? De onde surge uma ressurreição? Deus vai ressuscitar o homem lá na glória? Que história é essa, irmão? Que subiu para lá é o fôlego de vida que Salomão diz ali. O espírito que voltou a Deus é o fôlego de vida que ele deu ao espírito do homem lá no Éden. Esse fôlego de vida voltou a Deus. Quando ele separa do homem, o homem morre. E o homem morrendo, o corpo vai para o pó, e o pó se desfaz, ficando ali o espírito para ser queimado ou ressuscitado com Cristo e morar em glória. Mas esse corpo não pode subir ao céu e não vai a lugar algum, senão ao pó. Então vejam, por isso é que quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo de número 15, e o apóstolo Paulo começa a detalhar sobre o corpo aqui, nós precisamos entender para que nós possamos conhecer a nossa origem. O capítulo de número 15, no versículo de número 37, ele diz: E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhes o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne. Uma é a carne dos homens, e a outra a carne dos animais, e a outra a carne das aves, e a outra a carne dos peixes. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos terrestres, ou melhor, uma é a glória dos celestes e a outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua, e a outra a glória das estrelas. Uma estrela se difere em glória de outra estrela, e assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitando em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitando em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitando em poder. Semeia-se corpo animal e ressuscitando corpo espiritual. E se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então vejam aí o que Salomão está fazendo, a diferença em corpo e em glória. A glória que Salomão fala aqui é a glória do corpo. A glória é tanto nessa vida como para o vindouro. O homem nessa vida tem glória humana. O homem nessa vida tem seus méritos, tem suas honras humanas, né? Mas glória espiritual para o homem só quem dá é Deus.
Quando Salomão fala aqui sobre o semear do corpo e o colher depois, ele está fazendo as diferenças. Ele está mostrando, ou melhor, Paulo, né, aqui está falando, ele está fazendo as diferenças. E ele acompanha o raciocínio de Salomão, que é raciocínio espiritual, que vem de Deus, para que nós possamos entender essas diferenças. Há corpos celestes e corpos terrestres. Um é a glória do celeste e outro é a glória dos terrestres. Quando Paulo está fazendo essa diferença, ele está mostrando a diferença para que nós entendamos o que você quer. Qual é a melhor para você? Vocês se lembram que Jesus, quando ele estava com os seus apóstolos, e ele instruindo os seus apóstolos, os apóstolos estavam preocupados, com o que fazer em suas vidas, seu dia a dia, as suas dificuldades, mesmo financeiras. Eles eram pescadores. E aí Jesus falou para eles: vocês estão preocupados com muita coisa. E quem serve a Deus, quem é de Deus, quem está com Deus, quem acredita e confia em Deus, não precisa se preocupar com nada dessas coisas. Jesus disse: vocês estão preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir. E ele usa Salomão. Ele olha os lírios do campo e diz para os seus apóstolos: observe os lírios do campo. Eles não trabalham. Eles não cosem, não fiam. E eu digo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu a qualquer deles, como ele se veste. Eu, porém, vos digo que os lírios do campo hoje existem, mas amanhã é arrancado e lançado no fogo. Por que estáis preocupados? Observai as aves do céu, elas não trabalham, não ajuntam em celeiro, e contudo o vosso Pai Celestial sustenta de tudo. Não vale vocês mais do que os lírios do campo? Não vale vocês mais do que as aves dos céus? Era o que Jesus queria colocar para todos nós. Então nós vemos as pessoas correndo para as glórias dessa vida, para os glamours dessa vida. As pessoas estão indo pregar o Evangelho para buscar as riquezas dessa vida, para os interesses dessa vida, para a política, para encontrar facilidade, para outras coisas, para a religião, para encontrar facilidade, e até para o crime, para encontrar facilidade, o que na verdade não existe. Então, eles andam correndo atrás disso e esquecendo do principal, do natural. É o que Jesus está dizendo aqui, mostrando para eles. Paulo está querendo dizer para nós, é isso. Tanta glória nessa vida, para quê? Qual é a glória que você quer? Qual é a riqueza que você quer? Qual é a beleza que você quer? Tanto para essa vida, como para o vindouro. Porque quando nós nos enchemos da graça de Deus e da beleza do seu Espírito, nós nos aparecemos muito mais do que a maioria dos que estão por aí se aparecendo em riquezas, em ouro, em prata. Então, o que Paulo está mostrando aqui, uma é a glória do sol e outra é a glória da lua. E qual é a diferença entre a glória do sol e a glória da lua? A diferença, a glória do sol e a glória da lua, nós já sabemos que é o brilho. É o brilho que há na lua, é o brilho que há no sol. A lua só brilha à noite. Durante o dia ela não pode brilhar. Por quê? Porque a glória do sol supera a glória dela. A glória do sol supera a luz da lua. Então é muito mais forte, o esplendor é muito maior. E se tratando disso, você pode entender quem é Jesus, sol da justiça. Amém? Então é acima de todo esse sol e dessa lua. E é por isso que ele recomenda não adorar o sol nem a lua, porque foi contaminado pelo pecado do homem. Então, quando Paulo está falando aqui, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Então, a glória do sol, onde ele está falando, e a lua está falando de brilho, de esplendor. O sol brilha de maneira maravilhosa, a lua também, mas a lua é à noite. Só se vê a sua glória à noite, só se vê o seu brilho à noite.
né? O crente tem que brilhar de dia e de noite. Por isso ele está acima até do sol, da lua, das estrelas. Você não sabia disso, não? Então fique sabendo, o sol e a lua e as estrelas já têm seu destino traçado, vai ser apagado, vai ser destruído. E você, meu querido, se adquirir a glória de Deus na sua vida, vai passar por cima de tudo isso e ser eterno com Cristo. É dessa glória que Paulo está falando aqui. É desse Espírito que Paulo está falando, é disso que Salomão fala. Então, a glória das estrelas, a estrela tem um esplendor maravilhoso. Eu, quando criança que vivia lá no Nordeste, Sudoeste, Baiano, lá, né? Meus 7, 8 anos, desde criança, lá no meio do mato. Então chegava à noite, assim, 8 horas da noite, você olhava aquela noite totalmente escura, né? E olhava para o céu, você via as estrelas, que era a coisa mais linda. Cada uma diferente da outra. Deus disse para Salomão, para Abraão, quantas estrelas do céu se pode contar? Não conta mesmo, né? Então lá tem aquela parte das estrelas que as pessoas falam que é caminho de Santiago. Parece que as estrelas fazem aquele coradão, aquele risco no céu. Mas não é, porque se ajunta muitas estrelas ali, parece arcos, né? E vai brilhando, e uma brilhando e brilhando mais do que a outra. É lindo, é maravilhoso a glória das estrelas. E como é que é chamada as pessoas que alcançam a glória hoje em todas as áreas das suas vidas? Estrela, né? Estrela do boxe, do MMA, da música, da dança, né? Do cinema, do futebol, de uma forma geral, todos têm a sua glória. Mas você tem que entender qual é a glória que dura para sempre, que permanece para sempre, o que é dada por Deus. Qual é a glória que é dada por Deus? Qual é a glória que vem de Deus? Qual é que você busca? Qual é que você está buscando? É de Deus ou é dos homens? Então é isso que você precisa fazer diferença. Imagine que o sol e a lua e as estrelas, com todo esse esplendor e com toda essa glória, vai se acabar, vai apagar. Eu não vou falar onde, quando e onde está escrito isso, porque nós só estamos falando de arrebatamento. Quando falarmos de arrebatamento, você vai ver o sol e a lua se apagando e as estrelas do céu se acabando. Então você vê aqui Paulo dizendo, um é a glória do sol e outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas. Uma estrela se difere em glória de outra estrela. O que significa isso? A estrela maior do que a outra. A estrela maior do que a outra. Que tem um esplendor maior, que ilumina mais do que as outras. Então ela chama a atenção das outras, sobre a atenção da pessoa no meio das outras. Se você nunca viu o céu desse jeito, eu já vi, e por isso eu digo isso, que Paulo não está errado para estar falando o que realmente existe lá em cima, no céu, lá na glória de Deus. Nesses astros que ele está falando. Não os astros comuns, essas estrelas meteorísticas, essas outras estrelas que tem por aí, cometas, não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando daquilo que está lá grudado no céu, estabelecido lá junto com o sol, com a lua. É disso que Paulo está falando aqui, é disso que eu estou falando para você. Então, quando nós vemos aqui Paulo falar sobre essa diferença de corpo, ele está colocando para nós. Você quer fazer diferença do seu corpo? Que corpo você quer voltar? Aí, esse versículo. E há corpos celestes e corpos terrestres. Então, há corpos terrestres. E o corpo terrestre, quem são? Quem são os corpos terrestres? Que Paulo está dizendo aqui. Tudo se destaca na criação divina. Tudo se destaca para a vida do homem. Imagina Deus fazer um sol, uma lua, as estrelas, com tudo isso que está aí, acima
da terra, todas essas grandezas, Deus fazer tudo isso, entregar na mão do homem, toda essa beleza, essa grandeza, esse esplendor, essa glória, Deus fez para o homem, entregou na mão do homem, é para o homem desfrutar de tudo isso, mas o homem preferiu pegar aquilo que aquele que transgrediu tudo fez, e o homem fez exatamente igual. O Adão caiu na cilada de Satanás e ele se corrompeu, e tendo se corrompido, toda essa grandeza, todo esse esplendor de glória, todas essas maravilhas foi por água abaixo. Vai ser destruído. Vai ser destruído. Uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Amém? Nós veremos isso com mais detalhe no nosso próximo vídeo. Eu vou te convidar para orar comigo nesse momento, por favor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela obra do Teu Espírito. Nós queremos compreender melhor, Senhor, porque todo homem é falho e tropeça em palavra. Mas o homem tropeça em palavra porque o homem não é perfeito. Mas ele pode consertar, Jesus. Se ele quiser, o Senhor conserta. O Senhor já disse que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus está para todos, liberalmente, não cobra nada, basta que ele se aplique no teu reino. E eu quero para isso. Quero ensinar engano para as pessoas, não quero ensinar mentira para as pessoas. As pessoas já estão vivendo esse inferno, Jesus, como o Senhor profetizou, como o Senhor mesmo falou, que isso aqui é um inferno. E as pessoas estão vivendo isso e ainda a gente ensinar uma mentira, engano, e eu me encher de orgulho, de interesses próprios para essa vida, e ensinar o povo os meus próprios interesses para que ele saia desse inferno e vai para o inferno infinitamente maior ainda, descendo de sepultura sem o Senhor. Isso não é o meu feitio, isso não é o que eu quero, isso não é a minha intenção. Minha intenção é ensinar a eles que o caminho para a vida está para cima, está para onde o Senhor está sentado, à direita do Pai nas alturas, e é isso que eu quero para o povo. Jesus, muito obrigado por tudo. Obrigado pela saúde, obrigado pelas doenças também, pelas pragas, pelas dores, pelas aflições, pelos terremotos, pelas tempestades. Tudo isso é prova clara que o Senhor quer que o homem não se perca, que o homem se arrependa ao ver tudo isso. Mas o homem está vendo tudo isso e está embrutecendo mais ainda e ainda está te culpando, Jesus, por falta de conhecimento. Por isso ele está perecendo. Nós queremos ter conhecimento para que as pessoas não pereçam. Senhor, nos ajuda e tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos aflitos, necessitados, dos enfermos, tenha misericórdia das nossas autoridades constituídas por leis, tenha misericórdia dos políticos, tantas enganos e tantas, oh meu Deus, meu Pai, mentiras da boca dele, e tudo o que eles fazem para prejudicar o homem. Tenha misericórdia, Senhor amado, dos religiosos, dos que diz pastores, bispos, apóstolos, e que vivem aí também, quase no mesmo pé, ensinando o engano. Tenha misericórdia de mim, para que eu não incorra com esses erros, porque o meu interesse é ensinar a verdade, por isso é que eu não sou melhor do que ninguém. Eu graças te dou por tudo, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu amor, pelas tuas grandezas, pelas tuas maravilhas. Nós te louvamos e te bendizemos hoje e para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, meu querido irmão. Fique em paz e até o nosso próximo vídeo.